E aí, galera, tranquilo, na boa. Já fazia alguns dias que eu não fazia vídeos novos, né? Fiquei meio sem vontade, deu aí um desânimo, mas vamos retomar com toda a energia, né, as nossas falas. Então, o assunto de hoje é motivado por um contato rápido, mas marcante com um cidadão afeito ao discurso de ódio. Com um cidadão afeito ao discurso de ódio, aquele extremista. Pois bem, foi bastante marcante, vocês podem imaginar, né, o que é um sujeito que não quer ouvir, um sujeito que só quer dizer, um sujeito que só quer destruir, né, entrando em contato, né, comigo. Foi assim impactante. Mas aí eu passei a refletir sobre a ideia, sobre o conceito de discurso de ódio, e então eu comecei a encontrar algumas incongruências conceituais, né? E é bom falar disso, né? Não como um diletante, né? Como quem quer dissecar a língua, mas para fazer com que a gente pense essas questões a partir da língua. Veja que a expressão discurso, que está dentro da linguística, não é? Discurso aponta o conceito, né, para aquela situação em que um sujeito consciente, portanto, conscientemente ele se utiliza da língua para expressar a sua forma de pensar. E, portanto, ele está preocupado com a capacidade de entendimento do outro. Quem discursa, quem fala, quem troca ideias, ele está, ao falar e falando conscientemente, ou escrevendo, enfim, vou usar a ideia de falar, né? Falar, ele está consciente que ele precisa estar preocupado com o outro, ele precisa aproximar o outro do jeito, da forma com que ele fala, para que o outro se sinta convidado a compreender o que ele está expressando. Portanto, o discurso fala bastante de quem discursa, né? Quando eu falo, na verdade, eu falo de mim, porque eu aponto a minha preocupação com o outro, se estou ou não preocupado. Quando eu falo, eu demonstro a minha riqueza no uso da língua pátria, da língua mátria. Quando eu discurso, eu falo das minhas ideias, portanto, eu falo muito de mim. Quando eu discurso, também eu falo do outro, porque eu estou dizendo da capacidade do outro em compreender. Portanto, eu digo, de certa forma, digo sem dizer, na verdade. Digo, as pessoas observando, que eu reduzo, por exemplo, a minha riqueza de linguagem, a sofisticação, caso o público seja pessoa única ou público, né, não seja adequado para uma linguagem extremamente exagerada ou exageradamente do dicionário, né, muito técnica. Então, eu falo também do outro. Então, eu falo com o outro também, porque eu preciso dele para estabelecer o discurso. Percebam que aqui eu estou apontando para a ideia de que só há discurso havendo o outro. Eu não posso eliminar o outro para discursar. Veja que é impossível ou não muito normal eu discursar numa praça vazia para ninguém, para que eu mesmo ouça. Percebam que a palavra ódio, agora vamos deixar o discurso de lado. O que é o ódio? O ódio é a vontade de destruição. O ódio é a preocupação com o outro, mas a preocupação em negar o outro. O ódio é a vontade que o outro desapareça. Não é possível alguém que odeia a vontade de fazer com que o outro
entenda esse ódio e diga: realmente eu mereço ser odiado, né? Compreendo e aceito o ódio. Não. A pessoa que odeia, ela vai partir da premissa que o outro deve ser eliminado. Portanto, percebam que conscientemente eu utilizo da linguagem, da minha linguagem, eu utilizo da minha história, eu utilizo do meu contexto, né, para destruir o outro, para, portanto, eliminar o outro. Então, eu falo ou para mim mesmo, no sentido de falo para os meus iguais, né, ou falo para não ser entendido pelos diferentes. Porque o ódio é isso, é uma excitação focada em alguém de forma persecutória para a destruição, não para o convencimento. Percebem? Portanto, a ideia de... Agora, vamos juntar os dois. A ideia de discurso, preocupação com o outro para que haja entendimento, preocupação com a linguagem mátria, para que haja um fluxo de ideias, o respeito pelo outro, a preocupação com o outro, a procura da compreensão do outro daquilo que eu falo, né, é completamente contraditória com a ideia do ódio. Não bate. Portanto, eu desconfio que discurso de ódio não diz exatamente o que é o ódio. E saltou, assim, a ideia de solilóquio do ódio. Por quê? Porque se o ódio não se preocupa com o outro e fala para mim mesmo, ou seja, para mim e para meus iguais, não fala para o outro, o ódio é uma espécie de falar sozinho ou falar para os meus e, portanto, os outros sequer precisam ouvir o meu ódio, sequer precisam saber do meu ódio, eles precisam ser destruídos. Então, solilóquio de ódio. Eu falo para os meus, não para os outros. Eu falo sozinho, porque eu falo para os meus iguais, para a minha comunidade, para o meu lugar de fala e portanto, eu tento destruir os outros. Eu nem quero me preocupar com os outros, no sentido de entendimento. A minha preocupação é justamente em ferir, afastar, destruir, eliminar aquele outro que é entendido como inimigo. Portanto, o discurso de ódio eu acharia muito melhor solilóquio do ódio, porque eu falo para mim mesmo e para os meus, para alimentar-me e alimentar os meus. Percebam que o diálogo de dois, a conversa entre dois, no solilóquio de ódio realmente é impossível, é inviável, porque o discurso ou solilóquio baseado no ódio ou solilóquio de ódio, ele é meramente um som unívoco, de um sentido só, como se fosse uma lança, como se fosse uma flecha destinada a destruir, né? E, portanto, ele não quer comunicar nada para fora de si mesmo. O solilóquio de ódio não comunica, ele agride, ele é jogado, ele colide com as pessoas, porque ele é pensado, conscientemente pensado, para manter o status quo, manter as coisas como estão do meu lado e, portanto, a eliminação do outro, que poderia, em algum momento, questionar a minha posição. Fica aqui, então, a dica, né? E eu proponho a ideia de solilóquio do ódio e não mais discurso do ódio. Abraço e até a próxima.